Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses, sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. E o Vila Nova vai iniciar nesta sexta-feira a sua participação na Série B 2022, o time colorado enfrenta o Vasco no estádio de São Januário. E nesse vídeo eu quero falar um pouco da perspectiva para o time colorado dentro dessa competição. Pelo que o Vila briga, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que é essencial para que o Vila consiga fazer uma boa campanha, o que será uma boa campanha dentro dessa competição. Então, ao longo do vídeo eu vou falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre estes temas. É logo depois da nossa vinheta. A Série B, que assim como no ano passado, também conta com vários times aí de camisas muito pesadas, alguns permaneceram, outros foram rebaixados, então uma expectativa muito grande para essa competição que começa inclusive com o jogo do Vila Nova. O Vila Nova faz um dos jogos que abre a competição nacional neste final de semana, vamos dizer assim. Eu quero aqui dar um recado aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros que estão ajudando a fortalecer o projeto Futebol 62. A ProEsport.bet estará com você, torcedor colorado, nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A casa de apostas paga as melhores odds do mercado. Pode conferir aí nessa sexta-feira o que a casa está pagando para o Vila, para o Vasco, para o empate nesse jogo lá do estádio São Januário. A ProEsport.bet conectando você ao esporte. Você colorado, que gosta desse hobby das apostas esportivas, experimente e conheça a ProEsport.bet. Se você tem interesse em ser cambista da empresa, pode entrar em contato por esse número aí, 9503 2286. Quem também é parceiro aqui do Futebol 62 é a WR Softwares, sistema para notas fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Se você quer um sistema de gestão para sua micro, pequena, média empresa, procure a WR Softwares que o Anderson terá com certeza uma solução para você. O WhatsApp dele é este aí, 994766373. Vamos falar do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu quero trazer para vocês, até para a gente dar uma relembrada, vamos dizer assim, quais são os times que estão nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, aí Bahia, seguindo lá da primeira linha, Bahia, Brusque, Chapecoense, CRB, Criciúma, Cruzeiro, CSA, Grêmio, Guarani, Ituano, Londrina, Náutico, Novo Horizontino, Operário, Ponte Preta, Sampaio Correia, Sport Recife, Vasco, Vila Nova e Tombense. Estas são as 20 equipes que vão jogar a Série B neste ano. Então você tem aí Bahia campeão brasileiro, você tem Cruzeiro campeão brasileiro, Grêmio campeão brasileiro, Guarani campeão brasileiro e ainda Sport e Vasco, que foram campeões brasileiros. Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Guarani, Sport e Vasco. Nós temos 6 campeões brasileiros da Série A jogando a Série B deste ano. Por aí a gente já tem uma ideia da dureza que será esta competição. Então é dela que a gente vai falar um pouco a partir de agora. Um aspecto que eu vi muita gente no ano passado citando, o ano passado tinham Cruzeiro, Botafogo e Vasco. E eu vi vários ressaltando, são 3 vagas, os demais vão brigar por uma. Eu não vejo essas vagas asseguradas. Eu acho que investir nisso é muito mais um chute do que uma análise. Evidentemente que essas equipes têm camisa, têm peso, têm cobrança, mas elas estão na Série B justamente porque atravessam maus momentos. E normalmente maus momentos administrativos. E os maus momentos administrativos necessariamente eles refletem dentro de campo. Dificilmente você vai ver um time mal administrado fora de campo que traz bons resultados. O campo normalmente apenas respalda o que acontece fora de campo. Então, se essas equipes estão na Série B,
é por ponto, por questões voltadas a más administrações, né? O Cruzeiro agora tem um investidor, o Vasco está chegando ao investidor, o Grêmio busca voltar a ser vencedor, inclusive fez um semestre bom, né, até agora, no Campeonato Gaúcho, vamos dizer assim, né, porque na Copa do Brasil já foi inclusive eliminado da competição logo na primeira fase. Então, são equipes que podem fazer prevalecer a sua camisa, mas eu não vejo de maneira alguma se você cravar que a vaga ou que as vagas são deles. Seria muito fácil citar que Grêmio, Cruzeiro e Vasco já subiram, os outros vão brigar por uma vaga. Eu acho isso um exagero e muito mais um palpite, como eu disse, do que uma análise. Quem é o Vila, né, dentro dessa Série B? Vamos até colocar os times aqui novamente. Se a gente observar em termos de orçamento, o Vila com certeza ele fica na segunda parte da tabela. A gente dividir eles em 10 times para um lado, os mais de melhores orçamentos, 10 para o outro, eu imagino que o Vila, tenho certeza que o Vila estará na segunda parte da tabela. Eu vejo o Vila tecnicamente numa condição mediana da competição, equilibrado com grande parte dos seus adversários. Você vai ter aí hoje talvez o Grêmio um pouco à frente, até porque o Grêmio seguiu investindo para essa competição. Você tem um Cruzeiro que me parece vir um pouco diferente em relação aos últimos 2 anos, mesmo assim é um diferente que não dá essa certeza do Cruzeiro. E você tem alguns outros times assim que podem brigar de um jeito mais pesado. O Vasco, como é que vai ser o Vasco nessa gestão nacional, né? Porque o Vasco até agora ele não fez nada além do normal. Você pode ter o Bahia, Sport Recife, times mais tradicionais. Tem uma Chapecoense que aprendeu a cair e aprendeu a subir também. Então, são equipes que já, vamos dizer assim, mais acostumadas à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Vila tem um aspecto que, ao meu ver, conta a seu favor em relação à maioria desses adversários. O Vila hoje tem uma solidez administrativa. Se o Vila não tem dinheiro, não tem muito recurso, não compete com as equipes de maior recurso dentro da competição, mas o Vila tem essa solidez administrativa e tem junto com ela a manutenção de boa parte da base do ano passado. E isso pode sim ter um peso para a equipe colorada. Tem 2 aspectos que, ao meu ver, serão fundamentais para que o Vila saia bem dentro da Série B. Eles não são, vamos dizer, aspectos definitivos, mas são aspectos que sem eles o Vila não sairá bem dentro da competição. O primeiro, pagamento em dia. Se o Vila não der conta de manter as suas contas em dias, a competição não será boa. É muito difícil que seja. Até agora o Vila tem mantido. Isso tem sido um ritual, vamos dizer, dentro do Vila. Desde que essa diretoria assumiu, a gente não vê falar em atrasamento de salários, né, em atraso de salários no Vila Nova. Outro aspecto, que para mim será fundamental para que o Vila consiga fazer uma boa campanha dentro da competição. O time precisa funcionar coletivamente e funcionar num padrão altíssimo. Não é funcionar mais ou menos, não é funcionar de maneira regular, é funcionar de bom para cima. Por que isso? Porque o Vila não terá destaques técnicos. Pode ser que um jogador ou outro sobressaia em um jogo, em outro, mas o Vila não montou um elenco, não trabalha com um elenco. Quase ninguém na Série B vai ter isso, na verdade. Daqueles jogadores super decisivos, que decide aí, a cada 10 jogos, decide 4, 5, 6 jogos. Não tem isso. Então o Vila precisa funcionar como time. Então esses 2 pontos, o lado financeiro, o pagamento em dia, e o Igor conseguir fazer com que a sua equipe tenha um padrão de bom para cima, são fundamentais para que o Vila consiga uma boa campanha dentro da Série B. Onde é que eu vejo o Vila antes da competição começar? Estou falando que é hoje, véspera da estreia, véspera da abertura da Série B. Eu vejo o Vila Nova numa situação intermediária. O Vila é um intermediário dentro da Série B. Não está de maneira alguma entre os favoritos ao rebaixamento. Eu vejo equipes muito mais atrasadas, equipes que tiveram o primeiro semestre de dificuldades. Então, para mim,
o Vila já começa à frente de boa parte dos seus competidores. E tem a questão financeira e de peso de elenco de alguns times que têm isso melhor do que o Vila. E eu cito o próprio Grêmio, apesar das dívidas do Cruzeiro, o Vasco, o Bahia. Você tem um Sport que pode ser ou não, o Sport ainda não tem essa convicção de que será um time que vai brigar necessariamente lá na ponta, até porque passa por muitas dificuldades financeiras e não é de hoje, tem 3 ou 4 anos que o Sport vive crises delicadas, vinha sempre brigando para não cair na Série A, até que caiu, né? A gente observava o Sport e via que era questão de tempo para que a equipe caísse para a Série B. Tem camisa, tem tradição, mas a gente precisa ver a organização do esporte, ele vai conseguir brigar nessa parte de cima. Então eu vejo o Vila neste campo intermediário. Pontos positivos, né, dentro desse elenco do Vila. Eu vejo o setor de volantes do Vila no jogo ofensivo como um ponto positivo. No jogo defensivo não é. Então ele é ambíguo, né? São 2 volantes armadores, como o Igor mesmo gosta de citar, que dão muita qualidade com o time jogando. Mas eles não conseguem dar essa mesma qualidade se defendendo, especialmente o Pablo. O Arthur melhorou muito nesse quesito, mas o Pablo não consegue. A defesa do Vila, ela precisa voltar a ter o nível de atuação da Série B do ano passado. No Campeonato Goiano até agora não conseguiu. O desempenho da defesa do Vila no Goiano foi inferior ao desempenho na Série B, inclusive. Então o Vila precisa voltar a ter esse jogo defensivo muito sólido, justamente para conseguir construir uma boa campanha. O ataque do Vila, para mim é um ataque que promete mais do que o do ano passado. O Vila trouxe o Daniel Amorim, é uma aposta, mas acho que é uma aposta que pode ajudar o Vila. Tem o Mateuzinho, que é um jogador que o Vila não tinha um jogador no nível do Mateuzinho na Série B do ano passado no ataque. Trouxe de volta o Diego Tavares, tem o Victor Andrade. São jogadores que para mim podem ajudar a equipe dentro da competição. Então o ataque do Vila para mim é um ataque, não tem o Cleiton, né? O Daniel vai tentar ser esse substituto, mas para mim é um ataque que pode inclusive ter um rendimento melhor do que no ano passado. Só que o Vila precisa recuperar, aqui é recuperar, não é manter. Recuperar o bom desempenho defensivo que acabou perdendo neste campeonato goiano. Pontos fortes dessa equipe, como eu citei, os 2 volantes no momento de jogar. O Mateuzinho também vejo como um ponto muito forte. A zaga ainda precisa melhorar. Goleiro George, bom goleiro, um goleiro seguro. Pontos falhos, que para mim o Vila ainda precisa construir as 2 laterais. O Alex precisa provar que é o lateral que o Vila precisa. O Formiga precisa crescer de rendimento. Está devendo em 2022 em relação a 2021. A meia do Vila é um desafio. Era um problema que o Vila já tinha no ano passado e não conseguiu corrigir para este ano. O Wagner até agora é uma expectativa, não aconteceu. Vamos ver, ele nem vai participar dessa estreia, né, mas é um jogador que o Vila aposta. Então o Vila Nova, o Wagner precisa crescer de rendimento. O que o Wagner fez até agora não ajuda. O Vila precisa de mais do que isso, do Wagner ou de outro jogador, justamente por estar em uma posição central, né? Uma posição em que é fundamental você ter um jogador de grande rendimento. Os reforços do Vila, com mais características de apostas, né? Você tem o Diego, que é um jogador já mais consolidado, você tem o Alex, também é um jogador um pouco mais consolidado, o Caissan, o Alisson, o Alisson Cassiano, eu sempre confundo o nome dele. Alisson Cassiano, que veio do Vitória, é um jogador também já um pouco mais experimentado. Os outros jogadores mais jovens, Doma, Daniel Henrique, Daniel Amorim também está entre esses mais experimentados. Mas você tem ali o Doma, o Luiz Araújo, o Iberê, são todos jogadores apostas, né, do Vila para essa competição. Mas o Vila precisa ir mesmo por esse caminho, né, até porque o Vila não tem recursos para buscar mais do que isso. O Vila consegue trazer 1, 2, 3, mas o restante acaba tendo que trabalhar com apostas. O Vila pode subir? Né? Talvez essa seja a pergunta que o torcedor mais queira fazer. Eu acho que pode. Eu penso que o Vila tem condições de brigar pelo acesso. Mas o que é que precisa para isso? Aqueles 2 aspectos que eu citei, financeiro
e financeiro funcionando muito bem, sempre com a conta em dia. Se possível, pagar bichos interessantes dentro da competição, até para ir conquistando jogo a jogo o que o Vila quer. Coletivamente o time precisa funcionar muito bem e acho que é fundamental pontuar forte no primeiro turno, que é quando você tem um grau de dificuldade menor, não que seja fácil, mas o grau de dificuldade é menor do que no segundo turno. Então você precisa virar o primeiro turno com a pontuação forte, pontuação acima de 30 pontos, pelo menos 30, se não der para fazer acima, para você brigar pelo acesso no retorno. Não é fácil, não vejo o Vila como um dos favoritos, mas ficar olhando para os outros, apenas, não, é com eles, a briga é deles, isso com certeza o Vila não chega. Agora, se o Vila fazer uso da sua base, fazer uso dessa manutenção que teve do ano passado, a comissão técnica de boa parte do time, eu penso que o Vila tem condições, especialmente se conseguir usufruir disso no primeiro turno, de quem sabe no segundo turno chegar na reta final brigando pelo acesso, mesmo não sendo um dos favoritos a essa condição. Então acabei fazendo um vídeo aqui um pouco mais longo, mas é porque era uma análise um pouco mais aprofundada, né, onde eu queria falar de vários aspectos em relação a esta participação do Vila Nova na Série B deste ano. E fica aí para você, torcedor, né, a sua oportunidade, faça a sua participação, comente o tema, fala no que concorda, no que discorda de mim, para você onde é que o Vila vai brigar, onde é que o Vila pode chegar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Deixaram uma mensagem, um recado para vocês. O Futebol 62 vai transmitir Vasco e Vila Nova nesta sexta-feira. Pode acompanhar aqui no canal a partir das 18 horas e 15 minutos. 45 minutos antes do jogo nós entramos no ar e você vai ter uma transmissão repleta de conteúdo. O foco da nossa transmissão é o conteúdo. Então, não é uma transmissão de vídeo, até porque a gente não pode, não temos direito para fazer isso, mas também não é uma transmissão de rádio. É uma transmissão feita para a internet, que é o veículo que nós estamos utilizando aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até a próxima.